Olá, muito bom dia, paz e bem a todos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Falando aqui direto da cidade de Itu. Hoje o meu vídeo vai ser mais direcionado para os cidadãos ituanos, para que vocês saibam aí efetivamente o que aconteceu ontem durante a sessão da Câmara Municipal, em que o principal assunto a ser abordado seria a explicação sobre a incidência e a cobrança da taxa de lixo aqui no município de Itu. Então, para aqueles que não sabem ou que não conhecem ou que têm curiosidade, eu informo que aqui em Itu a Câmara Municipal ela é formada por 13 vereadores, sendo que desde muito tempo há uma divisão ali fincada ali, muito bem alicerçada, com 9 vereadores pela situação, pela posição atual do governo, e 4 deles que são orientados por fazer oposição ao atual governo municipal. Muito bem. Em setembro do ano passado, foi colocado em pauta para votação um projeto de lei que foi expedido pelo Executivo Municipal ao Legislativo, e nesse projeto de lei previa a cobrança da taxa de lixo aqui no município. O que acontece aqui em Itu que é um pouco diferente, por exemplo, de São Paulo, né? Em São Paulo você tem lá a cobrança do IPTU, que é um dinheiro que vai direto para o Tesouro Municipal, e você tem a cobrança da água, que é da Sabesp, que é uma empresa estatal de capital aberto. Aqui em Itu a situação é um pouco diferente. Também há a incidência do IPTU e o dinheiro desse IPTU vai para o Tesouro Municipal. Até aí ok. A questão é que a empresa de saneamento e abastecimento de água aqui da cidade, ela é uma empresa da prefeitura. Não há nenhum tipo de ligação de vínculo com o sistema Sabesp, por exemplo, que é o mais conhecido aqui do estado. Chama-se CIS, Companhia Ituana de Saneamento. Então, tanto o dinheiro da CIS vai para essa empresa que é de propriedade do município, como o dinheiro do IPTU vai diretamente para a prefeitura, para o tesouro, para o erário municipal. Muito bem. Qual foi o grande problema? Lá atrás, quando o PL estava sendo pautado, votado em regime de urgência, até para não dar tempo de se fazer tanta discussão, para não dar tempo do debate público efetivo, a população não participou da votação. E ali, por ser um projeto que teve origem no Executivo Municipal, os vereadores que apoiam, que são da situação, foram lá, votaram favoravelmente, sem aprofundamento de debate, e o projeto foi aprovado, esmagando a oposição de apenas 4 votos. Os 4 opositores votaram contrariamente a esse projeto. Um desses 4 vereadores de oposição, ele estava ali atuando em regime de suplência, em substituição à vereadora titular do cargo, e um outro vereador que fez uma oposição muito forte, fez vários questionamentos sobre o projeto de lei, foi meio que abafado pelo pessoal da situação. O projeto foi aprovado, ninguém falou nada, mas, como sabemos, o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. E agora, em fevereiro de 2023, cerca de 5 meses depois, iniciou-se a cobrança da taxa de lixo, que veio cobrada através da conta de água. Então, quando você recebe ali o seu boleto da conta de água, vem ali a taxa de abastecimento de água, a taxa de esgoto e agora vem a taxa de lixo. Todavia, as pessoas, os munícipes, se assustaram muito quando receberam suas contas e viram o peso do valor da taxa de lixo cobrada na conta. Então eu vou dar aqui alguns exemplos. O exemplo prático de uma amiga minha. A conta de água dela é alta, é uma conta de R$230 e veio R$190 de cobrança do lixo. Mora apenas ela e 2 filhos. Teve gente mais simples, que recebe uma conta de água na tarifa básica ali de R$42 e veio 38 de cobrança de taxa do lixo. Teve uma outra pessoa que tem um volume muito alto, que vem uma conta ali de aproximadamente R$1.200 de taxa de água, R$1.000 de taxa de lixo, de taxa de esgoto, de saída de dejetos, e veio R$700 de taxa de lixo. A conta do cara foi para R$2,5, R$3. Assim, absurdo.
Então assim, é uma coisa completamente sem nexo, sem fundamento, sem lógica, sem critério. E aí a população resolveu se manifestar. É um primeiro manifesto que eles decidiram fazer e resolveram se manifestar onde? Na casa que aprovou a lei, que é a Câmara Municipal, é o Legislativo Municipal. Foram ali cerca de mais ou menos 40 pessoas e como o pessoal da Câmara Municipal já estava sabedor através dos movimentos nas redes sociais de que haveria algum tipo de manifesto, eles preventivamente convocaram a presença da Guarda Civil Municipal, que esteve lá com cerca de um efetivo ali de uns 15 guardas mais ou menos. Só que a população que foi uma população ordeira, não é uma população que faz quebra-quebra, que promove tumulto e tudo mais. Ok. Autorizaram a entrada de apenas 30 nas galerias, né? Eu fui um dos 30 que acabou tendo acesso às galerias. E chegando lá, a sessão sendo iniciada, partiu-se para os trabalhos do dia. E nos trabalhos do dia tem todo aquele rito, né, de se apresentar ali os comunicados, os requerimentos, os projetos de leis que estão sendo protocolizados naquele instante, tem as moções, né, tanto de repúdio como de enaltecimento. Então começou toda aquela leitura e eram 46 itens listados na pauta. Isso tomou bastante tempo. E a população que estava ali, ansiosa para ouvir falar do lixo. Em dado momento, um dos requerimentos que foi feito foi a solicitação para que o contrato de fornecimento do serviço público municipal da empresa terceirizada que atende a coleta de lixo estivesse no portal da transparência da prefeitura, algo que supostamente não está lá. E um segundo requerimento também que foi feito é que se abra a memória de cálculo de como essa taxa de lixo está sendo calculada a ser cobrada dos munícipes. Até aí, uma coisa protocolar. Esses dois requerimentos foram aprovados inclusive por unanimidade. Eles foram de autoria de um dos vereadores de oposição. E aí o pessoal começou a ficar um pouco ansioso, né? Porque começa aquele negócio, vamos fazer aqui o calçamento, o reasfaltamento da rua tal, da alameda tal, título de cidadão honorário para não sei quem, mudança de nome de rua, limpeza da praça. O pessoal falou, pô, mas não é isso que a gente veio ouvir aqui. Então o pessoal muito ansioso, o pessoal começou a cobrar. E aí, quando é que vão começar a falar sobre a questão da taxa do lixo? E começaram a cobrar isso aí de maneira mais assim incisiva, falando lá das galerias, e isso incomodou muito os vereadores, principalmente o presidente da Câmara, que regia ali a sessão, né? E a coisa ficando um pouco desconfortável. Em dado momento, um dos vereadores, por acaso representante do governo na Câmara, fez uma sugestão inteligente, e ele sugeriu ao presidente para que aquele pessoal que estava nas galerias se organizasse e elencasse 3 representantes para irem até a sala de reunião que tem atrás da sala de sessões, para que eles pudessem conversar com os vereadores, e os vereadores explanarem, explicarem para eles o que tinha acontecido com esse negócio da taxa do lixo, para que eles voltassem, pudessem tranquilizar os demais munícipes e a sessão seguir adiante. Pois bem, eu fui um dos 3, que acabaram virando 4, cidadãos que foram lá atrás falar com os vereadores. Logo antes disso, né, um dos vereadores de situação se destemperou e começou a bater boca ali na sala das sessões com um dos munícipes que foi lá atrás junto comigo. E quando a gente chegou lá atrás na sala, esse mesmo vereador, continuando na sua destemperança, começou a agredir verbalmente, assediar moralmente o cidadão ali, querendo lhe dar uma lição de moral, ou seja, uma pessoa que estava ali fora do seu equilíbrio emocional, agredindo ali um munícipe, né, verbalmente. O que eu ali, sinceramente, acredito que ele flertou muito de perto com o decoro, se é que não o praticou, né, com a falta de decoro. Então, ficou uma situação assim, o pessoal, calma lá, deixa disso. E aí o primeiro senhor falou uma coisa muito interessante, e ele disse o seguinte: já é previsto constitucionalmente que na cobrança de IPTU haja a incidência de uma parcela do valor a título de taxa do lixo. Sim, isso é legal. Isso vale para todos os municípios do país, isso está lá, né, no nosso ordenamento legal. Muito bem, só que em 2020 foi aprovado o marco do saneamento no Brasil, vocês devem lembrar disso.
né, pelo governo Bolsonaro. E durante essa aprovação do marco do saneamento, um dos artigos que tem ali diz o seguinte, que o município deverá cobrar uma taxa do lixo, quando constitucionalmente diz que poderá cobrar uma taxa do lixo. Bom, o marco regulatório, por mais que seja um marco, ele continua fazendo parte de um ordenamento jurídico que se chama lei infraconstitucional. A Constituição vale mais do que ele, né? Então na Constituição diz que poderá, no marco diz que deverá. E aí existe um outro tipo de ordenamento legal que diz que se o prefeito vier a não cobrar, ele estaria praticando uma renúncia de receita e que isso poderia vir a se tornar um crime de improbidade administrativa que, em caso extremo, poderia culminar até mesmo em um processo contra si e o seu impedimento, o seu impeachment no exercício da prefeitura municipal. Ok, e quando chegou a minha vez de fala, eu lembrei tudo isso para os vereadores e falei o seguinte: o que vocês fizeram é legal, mas é imoral. E pior do que isso, os vereadores não tiveram a habilidade, o tato, o cuidado de pegar e extenuar a discussão, o debate sobre o mérito do projeto de lei que estava sendo discutido em setembro sobre a taxa do lixo. E eles simplesmente não se preocuparam em entender o quanto do IPTU que era pago até então fazia parte da taxa do lixo. Eles não se preocuparam em simular o quanto geraria de receita a nova cobrança da taxa do lixo e, pior, não se preocuparam em entender qual seria a memória de cálculo, a equação, a fórmula que faria a cobrança da taxa de lixo de cada imóvel da cidade. Então simplesmente chegou um projeto pasteurizado do Executivo Municipal ao Legislativo, eles simplesmente sentaram na cadeira e apertaram o botão verde, sem aprofundar o debate. E agora toda essa celeuma, todo esse problema. Só para vocês terem uma ideia, existem casos em que a cobrança anual da taxa de lixo que veio agora fica maior do que a cobrança, do que a incidência do próprio IPTU. É um absurdo. E aí a gente começou a mencionar alguns exemplos, como cidades aqui no entorno, que tem uma taxa de lixo de valor muito menor, outras cidades que a própria Câmara Municipal votou, inclusive por unanimidade, sobre a não aprovação da regulamentação que autoriza a cobrança da taxa de lixo. Em outros casos, o prefeito rejeitou, vetou o projeto quando lá chegou, não transformando em lei, não sancionando em lei. Há outros municípios que possuem ações em contrário à cobrança da taxa do lixo, e aqui em Itu simplesmente aprovou-se quase que por unanimidade e sem discutir como seria a forma de cálculo, e quando veio um valor absurdo, ininteligível, muito burro, até porque ele é feito sobre o consumo de água. Então vamos supor, a minha casa não tem piscina, o meu vizinho tem piscina, na minha casa eu gasto R$100 de água, ele também gasta R$100 de água, a minha taxa de lixo vai vir, sei lá, R$30, a dele vai vir 150. Por quê? Porque ele gasta muita água para poder filtrar a água da piscina. Agora, e nos meses de estiagem que a prefeitura, que a Companhia Ituana de Saneamento corta o fornecimento de água? Não vai ter incidência então da cobrança da taxa do lixo. Então significa que se eu gasto mais água eu produzo mais lixo, e se eu não gastar água eu não vou produzir lixo? Ou seja, é uma coisa burra, não tem outra palavra para poder traduzir, infelizmente não tem. Depois que eu explanei tudo isso aos vereadores, eles entenderam, fizeram meia-culpa, inclusive os da situação fizeram meia-culpa de que cometeram um equívoco de não ter aprofundado o debate, se alicerçaram em cima do artigo 21 da referida lei, e eu sugeri que então a Câmara Municipal expedisse um ofício à Prefeitura Municipal solicitando que o prefeito suspendesse temporariamente a cobrança da conta até que isso fosse revisado e pudesse ser cobrado de maneira plausível, porque do jeito que está não é. Até porque se não tiraram isso do IPTU, pior, o IPTU aumentou 10% na cidade. Então assim, é um sistema de trabalho que a Câmara dos Vereadores exerce aqui na cidade, que assim, chegou do Executivo, passa, chegou, passa, chegou, passa, chegou, passa. Por quê? Porque os caras estão alinhadinhos com o que o prefeito fala, sabe-se lá por qual interesse ou por qual ideologia. A oposição acaba ficando inoperante, acaba perdendo sua voz, e o cidadão é que é prejudicado no final. Então eu fiz essa sugestão ao presidente da Câmara, que fosse expedido um ofício, que a Câmara viesse a falar com a Prefeitura para poder rever
o sistema de cálculo. Eu até disse para eles, o cidadão não é contrário a pagar a taxa da coleta de resíduo sólido urbano, mas cobrar esse valor absurdo, totalmente exagerado, não existe, acho que nenhum município em que o lixo é tão caro quanto Itu, não existe. Então, fica aí a dica. Eu vou me aprofundar mais tecnicamente sobre o assunto, eu tenho um compromisso agora, e depois que eu tiver esse aprofundamento técnico, eu vou fazer um novo vídeo para poder compartilhar com todos vocês. Um forte abraço, Guilherme Bunger, direto de Itu, e até mais.